Fazer uma oração. Podemos, por favor, fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça em reverência ao Senhor. Querido Pai Celestial, é no nome do Teu Filho Jesus que eu posso estar diante de Ti. E venho em conjunto com os meus irmãos te agradecer pelo privilégio que é estarmos aqui e podermos aprender juntos da Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade neste lugar, que Ele possa se mover através de mim, que não seja eu, mas Tu em mim, que o Teu Espírito Santo ministre a cada coração aqui presente, não a minha, mas a Tua magnífica Palavra, porque só a Tua Palavra, ela é poderosa para produzir transformação e para cumprir tudo aquilo para o que Tu envias. Graças Te dou pelo coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes e por todos aqueles que irão ouvir esta mensagem, porque eu acredito, Senhor, que cada coração é uma terra fértil, na qual a semente da palavra é lançada e dá muito e bom fruto na estação própria. Obrigada, Senhor. Nós Te entregamos a Ti e só a Ti toda a honra, glória e louvor. Seu Senhor neste lugar. Amém. Amém. Ora, a nossa irmã Raquel e aqui os nossos meninos estiveram a cantar, a levar-nos a louvar a Deus e falaram exatamente numa das músicas daquilo que eu hoje vou partilhar convosco. Eu vou partilhar convosco nestas 2 semanas acerca de algo que para mim é fantástico e que faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós. É a Palavra de Deus. Eu vou falar sobre a Palavra de Deus. Hoje o tema é Palavra de Deus, luz, vida e verdade. E nós vamos começar por abrir em Salmos 119. O Salmo 119, se depois vocês tiverem um bocadinho, eu sugiro que leiam todo em casa, porque ele fala sobre a Palavra de Deus. Ele é um salmo bastante grande e ele é dedicado à Palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. A Palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A luz o que é que faz? Um dia destes, acordei de noite e estava tudo tão escuro e eu não estava na minha casa, estava de férias. Então, a sensação que eu tinha era que eu não sabia exatamente onde é que eu estava. Se eu não soubesse onde estava, eu não conseguiria identificar onde eu estava. Porque estava tudo tão escuro, não se via nada. A luz aumenta, dá dimensão à nossa visibilidade, faz com que tudo fique claro, faz com que nós consigamos perceber e ver com clareza. E a palavra é isto que faz, ela é luz para o nosso caminho. Ela não é só luz para o nosso caminho. Eu achei curioso aqui, diz assim, não só que é luz para o caminho, mas como é lâmpada para os meus pés. Então o que é que isto significa? A palavra ilumina o meu caminho, mas a lâmpada é um dispositivo que eu tenho que acionar para que ela me dê luz. E a lâmpada, a palavra é lâmpada para os meus pés. O que é que a lâmpada faz? Se eu precisar de sair de noite a algum lugar e ver um foco, ver um determinado espaço, eu uso uma lanterna, que é uma lâmpada também, não é? Portanto, a lâmpada foca com luz um determinado lugar. E eu, no caminho, quando eu caminho, eu preciso de ter que a lâmpada foque os meus pés. Eu tenho que ver onde eu coloco os meus pés. Então esta é a parte prática, é a parte que nos compete a nós. Nós temos que acionar esta lâmpada. Ela vai dar foco à luz nos nossos pés e temos a luz depois da palavra pelo caminho. Mas cabe-nos a nós pegar nesta palavra e fazer dela lâmpada e luz. Ela já é luz, mas nós precisamos de acionar com os nossos passos. Como? Caminhando nela.
caminhando nela, ela tem que se tornar prática para nós. Ok? Eu fui ver ao dicionário o que é que queria dizer palavra. E dizia algo assim: vocábulo, expressão cuja função é representar uma ideia ou pensamento. Esta palavra é a expressão cuja função é representar a ideia ou pensamento ou vontade daquele que a escreveu. Oh Carla, então, mas isto não foi escrito por homens? É. Realmente foi a mão de homens que escreveu esta palavra. Mas esta palavra não foi escrita por homens. Foi apenas a mão dos homens que a escreveu. Ela foi ditada por Deus. E nós vamos ver isso. Então vamos a 2 de Timóteo. Ao capítulo 3. Nós ainda cá vamos voltar. Eu vou só ler um bocadinho pequenino, depois nós voltamos cá. Versículo 16. Toda a Escritura, e isto que eu tenho na mão é uma Escritura, esta é a Escritura, divinamente inspirada. Vamos parar aqui que depois nós vamos ao resto. Divinamente inspirada. Ora, esta carta foi escrita pela mão de Paulo a Timóteo. E é assim. Ele diz, a expressão que ele usava aqui, e eu vou tentar pronunciar porque eu não sou grega. É uma expressão grega, que era assim. Theopneustos, que quer dizer divinamente inspirado. E o que é que isto quer dizer? Theo, T-H-E-O, Deus. Pneustos, pneu, P-N-E-U, faz logo lembrar a pneumologia, não é? O ar, o respirar, é o respirar de Deus. Vamos nos lembrar, como é que Deus criou todas as coisas? Diz que quando Deus criou, por exemplo, o homem, Ele soprou no nariz do homem o sopro da vida, o respirar de Deus. Então, a palavra divinamente inspirada, theopneustos, é o sopro de vida de Deus. Estas letras que estão aqui escritas é o sopro de vida de Deus traduzido em linguagem humana. Vocês percebem isto? Isto é o sopro de vida de Deus traduzida na nossa linguagem. Vamos agora a Gênesis 1 para melhor perceber o que eu estou a dizer. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Estão a ver no outro dia quando eu abri os olhos de noite e estava tudo escuro? Pois, no princípio Deus criou os céus e a terra, era sem forma e vazia e havia trevas, estava tudo escuro. Mas havia uma coisa especial, diz aqui a seguir. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O movimento do Espírito de Deus, junto com esta palavra, gera algo fabuloso chamado vida. Mas vamos ver o que é que aconteceu para gerar essa vida. O versículo 3 diz: E disse Deus. Então Deus usou o quê? Quando diz a palavra. A palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então quando Deus falou, a primeira coisa que apareceu foi luz. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus ilumina. E se nós formos ver ao longo de Gênesis 1, por exemplo, eu vou dizer aqui alguns versículos onde isso acontece. Versículo 6, e disse Deus. Versículo 9, e disse Deus. Versículo 11, e disse Deus. Versículo 14, e disse Deus. 20, e disse Deus. Cada vez que Deus criou algo, disse Deus. Porque para Deus,
esta palavra não é uma teoria. Nós às vezes pensamos, isto é uma teoria e nós temos que pôr isto em prática. Esta palavra é vida. Ela não é teoria, ela é prática, ela é ação. Quando Deus fala, Deus não simplesmente fala. Quando Deus fala, acontece. Acontece vida. Deus falou, já aconteceu. A palavra de Deus não tem teoria, é ação. É a própria vida. E foi o que aconteceu aqui. Cada vez que Deus disse, criou vida. E a primeira coisa que aconteceu foi luz. Porque nós, seres humanos, precisamos da luz. Porque se nós não tivermos luz, nós não sabemos para onde caminhar. Nós não sabemos o que fazer. E esta palavra é essa luz, é a orientação. É a orientação para a nossa vida. E não é uma palavra qualquer. É uma palavra que dá vida em ação. Quando nós estamos a ler esta palavra, nós estamos mais próximos da criação de Deus, daquilo que Deus criou, porque Deus criou tudo com ela. Eu hoje gostava mesmo que cada um de nós saísse daqui com a noção exata do que esta palavra significa, do que é o poder desta palavra, da luz, vida e verdade que ela contém. Não é? Agora, nós vamos a João 1. E voltando aqui à palavra, à classificação. Eu há pouco expliquei o que era a palavra no dicionário. Mas nós sabemos que gramaticalmente as palavras, elas são classificáveis. Ou seja, umas são substantivos, adjetivos. Então, quem é que me sabe dizer qual é a classificação gramatical de uma palavra que imprime ação à frase? Quem disse? É um verbo. Por exemplo, a Veva fala. O que é que imprimiu ação? Fala, verbo, certo? A Raquel canta. Portanto, o que é que imprime ação? É um verbo. Vamos ler João 1. E vamos nos lembrar que lemos agora Gênesis 1 e que começava a dizer assim, no princípio. Quantos princípios existem? 1. Então, o mesmo princípio de Gênesis 1 é o princípio que está aqui a ser falado em João 1. No princípio. No princípio era o verbo, a palavra em ação. Não é uma palavra qualquer. É a palavra viva, a palavra que dá ação. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra, o verbo, em ação, vida, integrava o próprio Deus. Fazia parte de Deus. Era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida. Então a vida estava onde? No verbo. No verbo, na palavra em ação. E a vida era o quê? A luz dos homens. Voltamos aqui à luz. Mais uma vez, a palavra como vida, a palavra como luz, a luz dos homens. E se nós formos agora saltar aqui ao versículo 14, diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esta palavra que estava no princípio com Deus, que era Deus, que integrava Deus, que era uma palavra viva, aquela palavra que produziu vida, que criou todas as coisas, essa palavra foi a palavra que, agindo da mesma forma em vida, luz e verdade, fez-se carne. A palavra de Deus ensina-nos que Deus enviou a sua palavra e, sob a ação do Espírito Santo, gerou no ventre de Maria o seu filho Jesus. Jesus é a luz, é o verbo, é a vida.
Ele se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito porquê? Porque Jesus foi o único gerado pela palavra. Tudo o resto foi criação. Jesus foi gerado. É diferente ser criado e ser gerado. Jesus foi gerado, Filho de Deus. Ele veio à Terra na condição também de homem, mas ele era gerado. Ele era Filho de Deus. E depois, vamos um bocadinho atrás ao versículo 9, e diz que ali estava a luz verdadeira. Estava a falar do verbo de Jesus Cristo. A luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então Jesus e a palavra são um. Jesus igual a palavra, igual a luz, igual a vida. Conseguem entender isto? Jesus, palavra, vida, luz, mesma coisa. Então, quando eu amo, quando eu honro, quando eu obedeço a esta palavra, eu estou a fazê-lo ao próprio Jesus. Certo? E quando eu o faço a Jesus, eu faço ao Pai. Tudo o que eu faço a Jesus, eu faço ao Pai. Eu faço a Deus. E eu agrado a Deus nisto que eu faço. Amém? Podem dizer amém comigo? Vamos a 2 de Pedro. E vamos ver como Deus falou aos homens em vários momentos. Capítulo 1. Eu vou começar a ler do 17 para nós percebermos, porque está a falar de Jesus. Diz assim: porquanto ele recebeu, está a falar de Jesus, se formos ao 16 vemos isso, de Deus Pai, honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos. Está-se a referir aos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. E diz que nós devemos estar atentos à palavra dos profetas. Porquê? Porque antigamente, antes de Jesus vir, o Espírito de Deus não estava em toda a gente. E, portanto, não havia esta ligação entre nós e Deus, que foi Jesus Cristo que restaurou. Ele é que nos veio reconciliar. Então o que é que havia? Deus falava como? Deus falava pelos profetas. Havia homens escolhidos que eram profetas, que davam o recado de Deus. Eles não falavam da sua própria palavra. Eles não falavam da sua opinião. Eles não falavam aquilo que eles achavam que era assim. Eles estavam incumbidos por Deus de dar o recado de Deus. E esta é a responsabilidade inerente à palavra, a quem tem a palavra para transmitir. A palavra tem que ser transmitida com toda a idoneidade. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. É a vontade de Deus, é a expressão do pensamento, da ideia, da vontade de Deus. E ela tem que se manter assim, sem ser adulterada e sem ser inalterada. Sem ser inalterada, disse bem. Sem ser inalterada. Então, diz que temos que manter firme a palavra dos profetas, à qual fazemos bem estar atentos. E a seguir diz: como a luz que alumia em lugar escuro. Cá estamos outra vez com o lugar escuro e com a luz que alumia. Então, aquela palavra dos profetas já era a palavra de Deus. Portanto, já alumiava em lugar escuro. Já trazia claridade quando eles falavam, porque eles não falavam a palavra deles. Eles falavam a palavra de Deus. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça nos vossos corações. Está-se a referir à vinda de Jesus. Jesus que é a luz. Jesus que é a luz faz o dia esclarecer. E faz com que essa luz ilumine os nossos corações, daqueles que o recebem.
É uma luz que não fica só pelos nossos olhos, só naquilo que é visível. É uma luz que entra nos nossos corações. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, aqui diz que nenhum profeta falou da sua própria vontade. A palavra é de Deus. A palavra não era do profeta. Ele era, desculpem a expressão, um menino de recados. Aquele que trazia o recado e entregava. E ele tinha que ser fiel ao recado que lhe era dado. E aqui é-nos dito que ele falou inspirado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que nós lemos em Gênesis, que estava sobre as águas e que se movia quando Deus criou todas as coisas. O mesmo Espírito Santo que, com a palavra, concebeu Jesus no ventre de Maria. Este Espírito Santo. Então a ação da palavra com o Espírito Santo dá luz nas nossas vidas, dá vida. É isso que faz. A palavra é apenas de Deus. Vamos a Hebreus 1:1, que vamos voltar a ver, falar acerca dos profetas e da forma como Deus fala. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ora, Paulo escrevia esta carta aos Hebreus e ele dizia que antigamente Deus tinha falado muitas vezes aos pais, aos nossos antecedentes, tinha falado pelos profetas, mas que naquele tempo ele estava a falar pelo próprio Filho. E o Filho era a palavra encarnada. Atenção, eu não estou a falar de reencarnação, está bem? Um dia destes eu disse que era a palavra encarnada e alguém ficou muito estranho comigo. Não. A reencarnação é uma coisa que não é bíblica, ok? A reencarnação é como se saísse de um corpo e se entrasse noutro. A palavra não reencarnou, a palavra não estava em corpo nenhum. A palavra encarnou. Encarnar é tornar-se carne. A palavra tornou-se homem. Tornou-se carne. Jesus era a própria palavra, como homem. Então, diz aqui no versículo 2, que este Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, como nós vimos, em Gênesis 1, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas com o quê? Pela palavra do seu poder. É a palavra que apoia, que sustenta, que suporta todas as coisas. Havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas, como nós cantámos há pouco, não foi? Está sentado à direita de Deus Pai. Mas Jesus, muitos por isto, diziam que ele era um profeta. Mas Jesus era muito mais que um profeta. Ele não era um simples menino de recado. Ele era a própria palavra vinda em carne. Ele não vinha só entregar a palavra. Ele era a palavra. Esta palavra. A mesma reverência que nós temos por ele, nós temos que ter por esta palavra. Ele era a palavra. Ok? E nós vamos em Apocalipse 19. Para quem está a tomar apontamentos, eu quero lembrar, mais uma vez, que mesmo quando Deus falou pelos profetas, e como nós lemos há pouco, a profecia que era dada era a palavra de Deus e não de homem. E evidências disso, para quem está a apontar, é, por exemplo, em Jeremias, quando Jeremias
dava a palavra de Deus. Nós podemos ver no capítulo 1, versículo 1, 2, 4, por exemplo. Ele começava dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Ele não dizia: isto é o que eu acho, eu vou dizer-vos a minha palavra. Não, veio a mim. O Espírito de Deus trouxe a palavra do Senhor. Eu fui inspirado pelo Espírito de Deus. Eu trago um recado do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Em 1 de Samuel 9:27, Samuel também se referiu dizendo: te farei ouvir a palavra de Deus. Eles entregavam a palavra de Deus. Eles não entregavam os seus recados, mas sim aquilo que Deus tinha para dizer. Até é engraçado se vocês depois lerem a história aqui em 1 de Samuel. Há uma altura em que Deus quer que Samuel repreenda Saul. E Samuel tem pena de Saul. E Deus zanga-se com Samuel. Deus diz: então, eu estou-te a dizer para fazer a minha vontade, não é a tua. É para fazeres o que eu estou a dizer. E Samuel fez. Portanto, o profeta executava aquilo que Deus dizia. Mesmo que às vezes ele achasse que, Senhor, não podes dar-lhe mais uma hipótese, que era um bocadinho o que Samuel queria fazer com Saul. Mas Deus conhece corações e já tinha dado muitas hipóteses a Saul. Então, em Apocalipse 19, nós temos aqui mais uma vez a confirmação de que palavra e Jesus são um só. Versículo 11. Recordo aqui que isto era a visão de João acerca dos tempos que hão de vir. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Está aqui a falar de Jesus Cristo, o fiel e verdadeiro, o que tinha a veste salpicada de sangue, o sangue com que pagou o preço do nosso pecado, o sangue que nos levou a reconciliar-nos com Deus. E depois diz assim: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus e a palavra de Deus são um só. E se nós formos mais à frente, depois vocês podem ler em casa, mas no versículo 16, por exemplo, diz ainda que no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era Jesus de quem estava a falar-se. Ele é a palavra. Se nós formos a Filipenses 2:9, vamos ver o poder que está investido em Jesus e na palavra, que são o mesmo. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9 também está a falar de Jesus e diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou seja, exaltou-o como rei, de forma soberana, tornou-o rei e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus foi exaltado acima de todo o nome. Foi Deus Pai que assim entendeu fazer. E por isso o nome de Jesus tem poder, e por isso o nome de Jesus é o maior nome que nós temos. Mas, vamos a Salmo 138. Vocês sabem que eu gosto de mexer na Bíblia, não é? Gente, abre em muitos sítios. Salmo 138. E vamos ler o versículo 2, que diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, o que é que está engrandecido acima de todo o nome do próprio Deus? A palavra. Foi Deus que engrandeceu esta palavra. Ela é grande. Ela é grande. Eu não sei se vocês percebem a dimensão disto. Esta palavra é grande. Esta palavra é vida. Foi com ela que Deus criou todas as coisas. Ela dá luz à nossa vida. Ela é prática, ela não é teoria. Deus disse
É o mesmo que Deus fez. Deus disse, não é só Deus disse. O ser humano diz assim, palavras leva-as o vento. Não, não, a palavra de Deus nenhum vento leva. A palavra de Deus é Deus fez, não é Deus só disse. Quando Deus diz, já está feito. Percebem a dimensão disto? Em João 14, 6, Jesus disse, quem é que sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Jesus disse, eu sou o caminho que nos leva ao Pai, a verdade, vamos falar agora um bocadinho sobre o que é isto da verdade, e a vida. A palavra é vida, Jesus é vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para que é que andamos às voltas? Não há volta nenhuma a dar. O caminho é só Jesus é que nos leva ao Pai. Não há outro caminho. E hoje, Jesus está aqui nesta palavra. Esta é a palavra que nos indica o caminho, que nos dá a luz para nós lá chegarmos. É esta palavra. Vamos abrir em João 17. Se depois quiserem ver também em casa, um bocadinho mais à frente, em João 18, Pilatos pergunta a Jesus, quando ele lhe fala sobre a verdade, Pilatos pergunta-lhe o que é a verdade. Ok? Jesus, há bocadinho falámos aqui em João 14, ele já disse que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Agora vamos ver aqui, em João 17, o versículo 17, que diz assim, Jesus estava a orar a Deus Pai. Porque ele, aqui na terra, estava na condição de homem. Portanto, ele orava a Deus Pai. Ele estava a orar a Deus Pai e ele estava a orar por quem? Pelos discípulos. Pelos discípulos. Por aqueles que creem e seguem Jesus. Ser discípulo é isso. Não é? E o versículo 17 mostra-nos uma parte da oração de Jesus, que era: santifica-os na verdade. Santificar é separar. Ok? Separa do mundo, Senhor. Como? Firmes na verdade. E depois a seguir o que é que diz? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus e a palavra são um. É a verdade. E o que é a verdade? Perguntou Pilatos. É a tua palavra. É Jesus. Não é? Mas a verdade é algo que é inalterável. É algo que é o que é. Não há interpretação. É a verdade. Esta palavra é a verdade. Não há interpretação. É o que é. É o que está aqui. Não há mas, nem... Não. Quando nós pegamos nesta palavra, no outro dia, a Célia estava aqui a orar e eu fiquei com esta frase na oração dela. Porque ela dizia que nós, Senhor, não ajustemos a palavra à nossa vida, mas sim a nossa vida à palavra. E é isso. A palavra é a verdade. Nós não temos que pegar na palavra e ajustar para aquilo que nós entendemos. Infelizmente devemos fazer isso. Mas não. A palavra é a verdade. Nós é que temos que nos ajustar à verdade. Assim é que ela vai ser luz na nossa vida. Assim é que ela vai chegar como luz aos nossos corações. Porque ela é Jesus, o próprio Salvador. Ela indica o caminho. Ela é a luz. Agora vamos... eu vou ler ainda mais aqui o 14. Versículo 14. Jesus dizia assim: dá-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Eu achei engraçado. Porque é assim. Então vamos lá ver. Jesus é a palavra. Mas ele deu a tua palavra. Porque a tua palavra é Jesus. Ok?
Estão comigo? Jesus é a palavra de Deus e ele veio dar a palavra de Deus ao homem. Mas vejam bem, até mesmo Jesus, gerado por Deus, até mesmo ele, que aqui na terra era homem, ele teve o cuidado de dizer que ele não veio dar uma palavra qualquer. Ele veio obedecer e dar a palavra do Pai. Veio fazer a vontade do Pai. Ele submeteu a sua vontade em todo o momento enquanto homem aqui. Ele entregou a palavra, a tua palavra, disse ele a Deus. Não foi qualquer palavra. Mas a palavra de Deus Pai tornou-se a mesma palavra de Jesus. Porquê? Não só porque ele era a palavra, mas esta palavra torna-se a minha palavra quando eu a tomo para mim. Quando eu não ajusto a palavra à minha vida, mas a minha vida à palavra. Está confuso? Eu ajusto a minha vida à palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu moldo-me com a palavra e não moldo a palavra a mim. Ok? Então, a palavra passa a ser também minha. Porque ela indica o meu modo de viver, ela torna-se realmente lâmpada. Eu aciono a luz. Porque eu pego nela e a pratico. E diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou do mundo. Eu quero que vocês olhem para este bocadinho também, que nós também lá vamos chegar. É assim. Jesus disse que não era do mundo e que os seus também não eram do mundo. Porquê? Porque quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova identidade. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Fiquem com esta ideia, que eu já lá vou chegar, está bem? Não somos daqui. E agora vamos aqui a... Vamos voltar ali ao Salmo 119, que também nos fala um bocadinho sobre o que é esta verdade. A palavra é a verdade. Lembro que em Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Portanto, ela é a verdade, ela cumpre-se sempre. E o versículo 160 do Salmo 119 reitera esta ideia. Diz assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio. Aquele princípio que nós vimos em Gênesis 1, no princípio. O mesmo princípio que nós vimos em João 1, no princípio. No princípio era o verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só há um princípio. A palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Ela não só é desde o princípio, como ela dura para sempre. Ela é eterna. A palavra é eterna. Ela dura para sempre. E em João 14, vamos ver um pouco do que eu estava a falar, que é a palavra é do Pai, mas é a palavra de Jesus também, e Ele é a palavra. Então, diz assim no versículo 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ó Senhor, como é que nós sabemos que tu te vais manifestar a nós e não aos outros todos, que fazem parte do mundo? Porque há pouco vimos que Jesus e os discípulos não faziam parte do mundo. E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Opa, a palavra do Pai é de Jesus. São o mesmo. Porque Jesus é a palavra e Ele trouxe a palavra do Pai e tornou a sua. Enquanto homem, Ele tornou a sua como nós a tornamos nossa quando nós a praticamos. E o meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada.
Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes outra vez parece um contrassenso. Não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu digo aqui umas coisas muito estranhas. Então, a palavra é minha ou não é minha? Pois é. O que é que Jesus quer dizer exatamente? Que ele vai fazer a vontade do Pai, que ele traz a palavra do Pai. Ele toma a palavra do Pai como sendo sua, por isso torna a sua. Mas ele tem sempre em consideração a idoneidade da palavra do Pai. A palavra pura, ele a entrega sem a alterar. E é isto que é a responsabilidade de cada um de nós hoje em dia, quando temos esta palavra. Nós não podemos alterar esta palavra. Nós temos que pegar na palavra de Deus e torná-la nossa, não para a moldar a nós, mas para nos moldarmos a ela. E nós não estamos sozinhos nesta tarefa. Porque diz assim no versículo 26. Podemos ler o 25, já estávamos a ler o 24. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Era Jesus a falar, ok? Estou aqui com vocês, estou-vos a dizer isto. Tenho que guardar a palavra. Quem não me ama não guarda a palavra. E a palavra é do Pai. E a seguir ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus estava a dizer que se ia embora, mas que ia deixar outro Consolador, que nos lembraria tudo quanto Jesus disse. Agora a minha pergunta é: alguém se consegue lembrar de alguma coisa que nunca ouviu nem viu? Sim? Então para a gente se lembrar, nós temos que primeiro conhecer. Não é? Em Oséias diz que o povo de Deus era destruído porque lhe faltava o conhecimento. E também diz: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. E eu conheço ao Senhor e eu ganho conhecimento nesta palavra. Ok? Então, só eu conhecendo esta palavra, só eu fazendo, não simplesmente luz, que luz, a palavra já é, não sei o que eu faço, ela é a luz, mas ela é lâmpada para os meus pés quando eu a aciono. Só eu, tendo comunhão com a palavra, tendo intimidade com a palavra, tendo proximidade à palavra, é que eu tenho a palavra guardada, como Jesus disse, guardar a palavra, e só assim é que o Espírito Santo, o Consolador, me pode lembrar. Se eu não tenho a palavra para ele me lembrar, como é que ele me vai lembrar? Então há uma parte nossa, por isso é que a palavra não é só luz, também é lâmpada. A lâmpada requer que nós a acionemos. Há uma parte que é nossa, e esta parte é nós, a nossa comunhão com a palavra. Eu posso até dizer assim: a minha intimidade com esta palavra é proporcional à minha intimidade com Deus. Estou a dizer bem ou mal? Quanto mais intimidade e proximidade eu tenho a esta palavra, mais intimidade e proximidade eu tenho a Deus, porque ela é a expressão da vontade, do pensamento, da ideia de Deus. Ela é a vida de Deus. Ela é a luz da minha vida. Okay? Ela é a verdade. E este Consolador, de que Jesus dizia que seria enviado, ele já está connosco. Vamos um bocadinho atrás, ao versículo 16. E ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, para... Não, só por um bocadinho. Então ele veio, e ele não se vai embora. Esta é a boa notícia. Ele está connosco a capacitar-nos. Eu vou-vos lembrar o seguinte: Jesus era homem aqui na terra, apesar de ter sido gerado pela palavra, de ser divino. Não é? Mas ele fez-se homem, era filho do homem. Ele foi o nosso exemplo em tudo. E ele começou o seu ministério quando o Espírito de Deus, ele era a palavra encarnada, mas ele começou o seu ministério quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Foi assim ou não? Aos 30 anos. Mas ele já conhecia a palavra, ele tinha lá a palavra, porque diz que mesmo quando era criança ele ia para o templo ensinar. Então ele tinha a palavra.
Ele era a palavra. Ele era a palavra. Mas o Espírito de Deus sobre ele, como homem, teve que vir para capacitar. Porque ele era homem também. Então, este Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus, que estava sobre as águas no princípio, o mesmo Espírito de Deus que sob a ação da palavra, quando Deus disse, gerou vida, é o mesmo Espírito de Deus que está comigo e consigo. Você percebe a dimensão disto? É o mesmo, eu vou repetir, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, o mesmo Espírito de Deus que gerou Jesus no ventre de Maria com a palavra, o mesmo Espírito de Deus que quando Deus falou a palavra criou vida, é o mesmo Espírito de Deus que está connosco e nós temos a palavra. Amém? Não estão entusiasmados. Não ficam entusiasmados. Diga assim, o Espírito de Deus está em mim. Eu tenho a palavra que o Pai me deu. Eu tenho Jesus que é a palavra em mim. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Tenho vida. Tenho luz. Tenho a verdade. Amém. Então, esta palavra, este Espírito, desculpem, está connosco para sempre. E a seguir, no versículo 17, diz assim, o Espírito de verdade. O Espírito Santo trabalha com a verdade, que é a palavra. O Espírito é de verdade. Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Ok? Mas como nós não somos do mundo, somos uma espécie de ETs. Como nós não somos do mundo, nós podemos vê-lo e recebê-lo e conhecê-lo. Diz aqui, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então esta é a promessa de Deus. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito de Deus em nós. Vamos lá ver. Primeiramente, Deus falou aos homens pelos profetas. Depois, Deus deixou a palavra escrita através da mão de homens, mas soprada com o sopro da vida de Deus. Depois Deus falou aos homens pelo próprio Filho, que é a palavra. Depois o Filho foi para a direita de Deus, Pai, e deixou-nos o Espírito de Deus. Rogou ao Pai e o Pai enviou o Espírito de Deus. E nós hoje temos a palavra e o Espírito de Deus. E a promessa de que este Espírito de Deus nos faz lembrar a palavra. E sabemos que esta palavra é luz para a nossa vida, vida e verdade. E verdade. Então, vamos um bocadinho à frente, a João 16, 13, que diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que é onde? Na palavra. A verdade é a palavra. Não foi isto que Jesus disse? A tua palavra é a verdade. Não foi? Não foi o que nós lemos também em Salmo 138? Que a palavra é a verdade e a verdade é a palavra? Então, o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Ou seja, nos guiará nesta palavra. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ou seja, o Espírito de Deus, ele dá glória a Jesus, que é a palavra. Ele nos guia na palavra. E nós temos estas benesses todas, estes benefícios. Mas vocês sabem que os benefícios estão ligados às responsabilidades. Quando nós temos benefícios, também temos responsabilidades. Então nós temos uma responsabilidade. Nós temos a palavra e o Espírito Santo e nós temos a responsabilidade de hoje nós levarmos a palavra e sermos luz. Vamos a Mateus. Mateus 5. Mateus 5,14. Vós sois a
luz do mundo. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito de Deus e nós somos a luz do mundo. Então a palavra é a luz e nós somos a luz porquê? Porque nós temos a palavra. Nós temos a palavra viva. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Se nós temos a luz, se nós transportamos esta luz, todos têm que ver. Não se esconde. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta palavra em ação, ela vai dar boas obras. E isso é luz para o mundo. Nós temos a luz que é a palavra, que ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E nós transportamos a luz para o mundo. Então aquela palavra que foi entregue pelos profetas, foi entregue depois pelo Filho, ela hoje tem a obrigação de ser... Ela não, nós temos a obrigação de a entregar hoje. Ela foi-nos dada. Nós temos que entregar a palavra. Não a minha palavra, não a vossa palavra. A palavra de Deus. Somos nós que temos que a entregar. Vamos a 1 de Pedro 1. Isto hoje parece uma gincana bíblica. 1:23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quem é que foi gerado de novo? Nós. Fala do novo nascimento, está a falar para nós. Nós fomos gerados pela palavra. Por isso Jesus passou a ser o primogénito. Ele era o único gerado, mas depois nós viemos a seguir. Fomos gerados pela palavra. Esta palavra gerou vida em nós. Esta palavra deu-nos um novo nascimento. E não de semente corruptível, não é da carne que se nasce de novo, como Nicodemos perguntava. Então como é que eu faço? Eu entro outra vez no ventre da minha mãe? Não é da carne. Não é da semente corruptível, é da incorruptível, que é o quê? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos gera. Que é viva e que permanece para sempre. É esta a palavra que nos gera. E em 2 Coríntios 5, sim, porque eu tenho que falar sempre de 2 Coríntios 5, vocês desculpem. 2 Coríntios 5. Muito gosto eu deste versículo. 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ok? Nós fomos gerados pela palavra, somos novas criaturas. E a seguir o que é que diz? Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então esperem aí, Jesus veio reconciliar o homem com Deus, mas agora, quem é que tem o ministério da reconciliação? Nós. Nós temos a palavra, nós temos o dever de ser a luz e nós temos o ministério da reconciliação. E depois especifica, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. Esta palavra da reconciliação foi colocada em nós. Ela está em nós. O que é que nós estamos a fazer com ela? Não precisam me responder, pensem. Não respondam. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Vocês sabem o que é um embaixador? É o quê? Representante. Um embaixador normalmente é alguém que representa um Estado ou uma organização num lugar. Quando é de um país, pode estar nesse país ou pode estar noutro país a representá-lo. Tem benefícios, como nós, tem imunidade, mas tem uma grande responsabilidade. Podemos dizer que ele é imaginemos, um embaixador de Portugal em Angola. Ele está naquele país, mas não é daquele país, certo? Aqui nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, nós fomos gerados
pela palavra, tornámos-nos filhos de Deus, ganhámos uma nova identidade, mas somos representantes aqui. E isso dá-nos uma responsabilidade. E nós temos que ter esta consciência desta responsabilidade. Nós temos que representar Jesus Cristo nesta terra e temos que ser dignos dessa representação. Quando eu represento alguém, eu não faço aquilo que eu acho. Eu estou em representação desse alguém. Eu tenho que fazer o que esse alguém me diz que é para fazer. Isso é que é representar alguém. E depois diz assim, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Este é o nosso papel. É rogar às pessoas que se reconciliem com Deus. É levar a palavra da salvação. É ser embaixador. Não vamos abrir, mas em Efésios 6, Paulo pede oração para poder falar a palavra. Para que o Espírito de Deus te mova, para que o Espírito de Deus coloque a palavra certa. E é isto que nós temos que fazer. O Espírito de Deus está em nós para entregar a palavra com luz e com vida. E era esta a oração de Paulo. E Paulo diz que é embaixador em cadeias. Então eu não preciso estar em nenhum lugar especial para eu ser embaixador. Neste caso, embaixatriz ou embaixadora. Ou seja, Paulo era embaixador onde ele estava. Ele, como estava em cadeias, era lá que ele era embaixador. Então nós somos embaixadores onde estivermos. Nós somos embaixadores da palavra, onde nós estivermos, ok? E agora vamos abrir, estou quase a acabar, em 2 Timóteo. Vamos voltar ao capítulo 3, onde começámos a ler que toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu disse que íamos lá voltar. E agora vamos ver o que é que esta Escritura diz. O que é que ela faz? Okay? O que é que ela faz em nós? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Okay? Ensinar. Ela ensina-nos, ela orienta-nos, ela treina-nos esta palavra para redarguir. O que é redarguir? Redarguir é argumentar, ok? Ou seja, ela dá-nos matéria para nós não nos conformarmos com o mundo, mas para nós podermos estar resistentes ao mundo, não nos conformar. Nós temos argumento, nós redarguimos. Para corrigir. Só quando somos corrigidos, vamos sendo melhorados. E esta palavra vai nos tornando cada vez mais à imagem daquele que é a palavra. Estamos em 2 Timóteo 3,16. Para instruir em justiça. Instruir é educar. Isto significa moldar caráter. Mas eu achei engraçado porque vi que instruir em direito significa preparar para julgamento. Em direito é preparar para julgamento. E nós estamos a ser preparados para julgamento com esta palavra. As nossas obras são julgadas. Reparem, o que é que para o mundo mostra a nossa luz? As obras, lemos nós há bocadinho em Mateus. Nós levamos a palavra, mas as nossas obras têm que ser condizentes com a palavra que levamos. Isso é que faz luz no mundo. E nós vamos ser julgados pelas obras. E esta palavra, ela instrui-nos em justiça. Ela prepara-nos para esse julgamento. E depois, vamos um bocadinho aqui atrás, ainda... vou continuar o 17, desculpem. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Cá está. Portanto, ser perfeito, ou seja, ser perfeito é algo que está sempre a melhorar, que nós vamos conseguir melhorar até chegar a algo que é retidão diante de Deus, não é? Perfeitamente instruído para quê? Para tal boa obra. E agora no 2,15, 2 Timóteo 2,15, podemos ler assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Quando eu sou instruída em julgamento e mostro as minhas obras, eu quero ser achada aprovada. E vocês? Aprovado.
como obreiro é quem faz obras, que não tem que se envergonhar. Mas a seguir diz que maneja bem a palavra da verdade. As minhas obras são o fruto de manejar a palavra da verdade. Não é manipular. É manejar. Ok? Quando eu manejo a palavra, eu respeito a palavra. Eu não altero a palavra. Ela mantém-se pura. Ela mantém-se a palavra de Deus. É muito diferente de manipular, que é o contrário. É eu fazer o que bem entendo com ela para aquilo que me convém. Mas não é isso. Porque se for isso, então vamos nos apresentar reprovados e como tendo de que nos envergonhar. Mas não é isso. E é assim que esta palavra será luz nas nossas vidas. Então esta responsabilidade que nós temos de levar a palavra é falá-la e vivê-la. E para terminar, vamos a Romanos. O grupo de louvor pode vir subindo. Capítulo 10. Romanos 10, versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para que as pessoas se salvem, elas têm que invocar o nome do Senhor. Mas para elas invocarem, elas têm que crer. E só podem crer naquele de quem eles ouvem. E quem é que tem a responsabilidade de levar esta palavra para que eles a ouçam? Somos nós. Esta é a nossa responsabilidade. Esta palavra, que é vida, que é verdade, que é luz, ela não é algo para nós guardarmos. Como lemos em Mateus, não se guarda, não se põe a candeia debaixo escondida. Não. Ela não é só para nós. Ela é para ser falada a toda a gente. Ela é para ser vivida e se tornar luz para que os outros vejam. A mesma luz de vida com que Deus disse e aconteceu. Essa é a palavra que nós temos na nossa mão. Essa é a palavra que nós temos que ter no nosso coração. A palavra que é a luz para nós e para os outros, que é verdade e que é vida. Eu vou pedir que nós fechemos os nossos olhos e façamos juntos uma oração. Podem repetir comigo, por favor. Querido Senhor, estamos diante de Ti como servos e mais que servos, como Teus filhos. Te agradecemos por esta palavra que é luz para a nossa vida. Que nós possamos, com o Teu Santo Espírito, levar esta palavra ao mundo. Que nós sejamos verdadeiros embaixadores, representando-Te aqui. Que esta palavra se transforme